Pessoal, bom dia a todos. Sempre um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês mais uma vez, em nome da comunidade espírita Ramatiz, para o nosso momento de oração, que acontece todos os domingos, às 9 da manhã, e aqui pelo Instagram. Lembrando que todos esses momentos de oração, eles ficam gravados, né, no Instagram, no nosso YouTube. Então acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nossos canais, né? Antes da gente começar, tem alguns avisos que são importantes. A nossa livraria, ela continua aberta, então os pedidos podem ser feitos presencialmente, né, no período da tarde, que a Cláudia está lá, ou pelo WhatsApp, 9626-8970, e isso é uma fonte de renda importante para casa, por isso que a gente sempre fala, né? E contamos com a ajuda de todos lá para isso. Na semana que vem, no dia 15, nós vamos ter a nossa feijoada deliciosa, né? Quem conhece sabe. E serão somente 200 ingressos, então se organize, porque normalmente lá pela quinta-feira os ingressos já se esgotam. E a feijoada ela custa R$70, serve bem 2 pessoas. E toda a renda será revertida para as reformas que a gente está fazendo na casa, né? Hoje, principalmente o telhado, preparando a volta dos trabalhos presenciais. Em breve a gente vai ter novidade aí em relação a isso. Fiquem conectados aí às nossas redes para saber. Enquanto a gente não volta presencialmente, os nossos trabalhos continuam de forma virtual. Então nós estamos com acolhimento fraterno toda segunda, quarta e quinta-feira, com grupos de reiki, magnetismo e tratamento espiritual, acontecendo praticamente todos os dias. Se você está passando por alguma dificuldade, nos procure, né? Estamos à sua disposição para ajudar no que a gente conseguir, obviamente. Bom, vamos lá. Meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje eu tive o privilégio, né, de fazer esse momento de oração no Dia dos Pais. Eu tenho um prazer enorme, né, em ser pai, muito orgulho disso. E tenho muita gratidão, obviamente, pelo meu pai. Então fica muito mais fácil falar disso aqui com vocês. Eu tive muita sorte em receber filhos, né, tão especiais. Mas ao mesmo tempo é muito bom ver neles comportamentos que norteiam a minha vida, né? Assim como eu particularmente cresci com um pai que foi exemplo, né, de trabalho, de honestidade e de crescimento na fé, uma pessoa que conseguiu mudar muito o seu comportamento e seus valores ao longo de uma vida, né, que tem sido bastante produtiva, graças a Deus. E o Luiz Fernando, meu irmão, hoje cedo já postou uma coisa, né, uma frase que é muito bonita e é verdadeira. Todo filho cita seu pai em palavras e atos. Então é uma responsabilidade muito grande essa de ser pai e de alguma forma estar influenciando vidas, né, que reencarnam nesse planeta. E então isso é muito bom. É importante entender nesse processo do ser pai, do ser filho, que existe um fluxo de vida que segue de muito longe, né? Que vem de muito longe, de muitas gerações, e que se repete sempre na mesma dinâmica, né? Aqueles que são pais e aqueles que se tornam filhos. Então, hoje é dia de homenagear esses pais encarnados, desencarnados, mães e irmãos que se tornaram pais ao longo do caminho por necessidades impostas pela vida, né? Todos merecem o nosso apreço, o nosso carinho. E nesse movimento de energia que vincula pessoas, os primeiros, né, os pais, eles cedem algo. E o segundo, os filhos, recebem algo. E esse é um movimento que nos acompanha a vida toda, porque nós fomos filhos, sempre somos filhos de alguém, né? E a maioria de nós vamos ser pais de alguém. E mesmo que eventualmente a gente não tenha oportunidade de ser pai no sentido do filho reencarnado de carne e osso, nós podemos exercer esse papel. Na verdade, exercemos esse papel muitas vezes nas nossas vidas. Então é sempre um movimento de dar e um movimento de receber.
Em primeiro lugar, os pais cedem aos filhos a possibilidade de viver e de usufruir a vida. São eles a nossa porta de entrada para esse mundo, né, encarnado. De tudo que os pais podem dar aos seus filhos, este é o elemento mais importante e essencial. E é por isso que, mesmo que tudo dê errado depois, nessa relação pai e filho, o filho sempre é devedor do pai. O filho sempre é abaixo do pai nessa hierarquia de amor, nessa hierarquia energética, porque deu a vida e não há bem maior do que a vida, né? A coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importa quem estes sejam ou o que possam ter feito, é a oportunidade de viver. Então, Bert Hellinger, no seu livro A Simetria Oculta do Amor, ele fala sobre isso. Ele fala que ao receber a vida dos pais, os filhos os aceitam. E esses pais são os únicos possíveis para eles. Os filhos não podem acrescentar nem tirar nada à vida que os pais lhe deram. Os pais, por sua vez, não podem tirar nem acrescentar nada quando se dão como pais aos filhos. E é muito bonito isso, gente, muito profundo, porque tem gente que passa a vida inteira criando ilusões, fantasias na mente sobre como seria se o pai fosse isso, se a mãe fosse aquilo, se o filho fosse assim, se a filha fosse diferente. Não. É exatamente isso que a vida nos deu, porque é exatamente isso que nós precisamos, é o melhor para o nosso desenvolvimento espiritual, mesmo que aparentemente as coisas não tenham fluído tão bem quanto a gente acredita que deveriam ter fluído. O Freud, né, o pai da psiquiatria moderna, ele tem uma frase que é muito forte em relação ao pai. Ele fala o seguinte: não me cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se protegido por um pai. Então, essa figura paterna, protetora, que na maioria das vezes está presente na figura do pai mesmo, em outras, na figura de outros personagens ali, ela é muito importante e formadora de caráter, né? E nos ajuda, nos acompanha a vida inteira. Mas nem sempre essa história, né, de pai e filho, ela é bonita. Então é importante entender que se o pai, independente de quem tenha sido e eventualmente mágoas tenham sido geradas, o momento no Dia dos Pais deve ser de perdão. O cristianismo, ele nos traz uma coisa que é muito bonita e deveria ser um mantra nas nossas vidas, que é: em qualquer situação quem tem que mudar somos nós. Então, se alguma coisa que nossos pais tenham feito de alguma forma nos incomodam, de alguma forma nos magoou e nos acompanha de uma maneira desequilibrada, o Dia dos Pais é um momento de rever isso, agradecer aos nossos pais pela vida, né, e perdoar. No livro A Simetria Oculta do Amor ainda, o Bert Hellinger complementa que os filhos adquirem segurança interior e sentido claro de identidade quando aceitam e reconhecem ambos os pais como são. É importante esse movimento. A gente se sente incompleto, vazio, quando exclui da vida um dos pais ou ambos, quando no nosso coração a mágoa ultrapassou a gratidão. Esse é um movimento que traz um preço muito grande, né? A consequência disso, né, do desprezo de qualquer um dos pais, é que os filhos se tornam pessoas passivas e se sentem inúteis. Isso é um movimento natural da vida. Essa é uma causa muito comum de depressão, inclusive. Então, o convite para todos vocês hoje é para perceber que existe espaço para gratidão, para aceitação, no movimento de se libertar de mágoa, de traumas, de olhar para a vida entendendo que está tudo certo, no momento certo, do jeito certo, e de honrar os nossos pais no nosso coração, na nossa mente, independente do que tenha acontecido. Esse é o meu convite para vocês hoje.
Eu queria convidar todo mundo a fechar os olhos, me acompanhar numa oração. Vamos respirar profunda e lentamente, deixando a energia do universo, da natureza entrar no nosso corpo físico, se espalhar pelos nossos corpos de energia, nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade. Sinta que o seu coração bate em consonância com a frequência da natureza, do vento, das folhas que se mexem. E se perceba acompanhado do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual, saindo do seu corpo físico e se dirigindo para um local de tratamento. E nesse local de tratamento, nós nos encontramos com os nossos pais, avós, bisavós. Olhamos nos olhos dos nossos pais e agradecemos pela vida, entendendo que eles, todos eles, sem exceção, cada um deles deu o que tinha, fez o melhor. E por isso somos gratos, abaixamos a nossa cabeça, nos colocamos menores que os nossos pais, com muita gratidão e leveza. E abraçados aos nossos pais, nós fazemos isso com o avô, com os avós. Vamos abaixando a cabeça para eles e assim por diante. Enxergamos uma fila de homens imperfeitos como nós mesmos, mas que geraram essa sequência de vidas e oportunidades maravilhosas. Todo o peso desnecessário de mágoa, de trauma e de tristeza nós deixamos ali no chão, pedindo a Deus que nos auxilie a ser fortes e ter força para honrar esse legado. O que não significa repetir padrões. Às vezes a melhor forma de honrar é agradecer, perdoar, mas seguir a nossa vida como nós acreditamos. Que a paz infinita do Cristo nos abençoe, abençoe a nossa família. Nós vamos voltando para a nossa casa. Vamos fazer desse dia o melhor dia dos pais possível. Esteja o nosso pai encarnado ou desencarnado. E sendo, para os que o são, a melhor versão de pai que a gente consegue ser. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Fiquem com Deus, muita paz e saúde a todos.